Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, nós abrimos a sua palavra, o nosso coração, e te pedimos, use ela, Deus, para falar conosco. Nós cremos que é a sua palavra. Permita, ó Deus, que isto fique claro em cada coração. Todo impedimento à tua palavra, de qualquer natureza, ó Pai, que eles sejam destronados e vencidos, pelo poder que há no nome de Jesus. Que a tua palavra nos alcance com poder, graça e autoridade, para cumprir em nós, ó Deus, o propósito para o qual ela foi escrita. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, todos vós, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente. Pois toda a carne é como a erva, e a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? Um texto longo, nós não temos tempo para meditar em todo ele, por isso eu quero voltar e me ater ao versículo 13 que diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O próprio Jesus disse que antes dele veio, depois dele viria, e nos últimos dias muito mais, muitos falsos cristos. Será que nós conseguiríamos, ouvindo um falso Cristo e o Cristo verdadeiro, saber qual que é o falso, qual que é o verdadeiro? Você conseguiria discernir qual Cristo que está falando com você? Seria simples isso? Lemos este versículo que é para esperar inteiramente na graça de Deus, que Ele está trazendo ela para nós, na revelação de Jesus Cristo. Ele está falando que Ele está revelando Jesus Cristo para o povo dele. Essa revelação começou antes da fundação do mundo. Deus já falou dele. E até hoje Ele continua revelando esse Cristo, e nós o conhecemos pela fé. Nós sabemos muito pouco dele, mas Deus está revelando ele. Fica claro quando você lê isso na Bíblia, que o Jesus da Bíblia é diferente do Jesus das igrejas. Hoje é um dia de nós celebrarmos a ceia. E ceia é renovar a sua aliança com Cristo. Nós viemos aqui para isso. O próximo passo, a próxima pergunta é: qual Cristo você vai celebrar a sua aliança? Com qual Cristo você vai revelar ou renovar a sua aliança?
Então o Cristo da Bíblia, o Cristo de Deus, o único que é verdadeiro, que existe eternamente, conduz a sua igreja. Mas as igrejas criaram outros Cristos e elas o conduzem. Este Cristo, criado pelas igrejas, tem a ver com os propósitos das igrejas e do relacionamento das pessoas com as igrejas. Então, quando as pessoas são boas para as igrejas dizem assim: olha, você está bem com Cristo. E quando elas não cumprem as obrigações das igrejas, elas estão mal com Cristo, porque esse Cristo, ele é um Cristo criado, conduzido, maleável, adaptável aos propósitos e planos do homem. Portanto, o homem o ajusta de acordo com o seu querer. Cada igreja molda ele para o seu molde. É um Cristo moldável. É um Cristo adaptável. Uma vez que ele foi criado pelo homem, o homem se acha no direito de conduzi-lo. E esse Cristo fica muito parecido a qualquer outro criado aí pela mitologia, pelas crendices, pela história, pelos folclores. Por isso muita gente crê em Cristo assim, como se ele fosse mais ou menos igual. Alguns até dizem assim: olha, é a forma de crer, você chama de Cristo, eu chamo de guia, outro chama de Espírito de luz, outro chama de Deus, mas tudo é o mesmo, no fim tudo é o mesmo. Na verdade, lá no fundo, deve ser o mesmo. Não se sabe ao certo qual que é o falso, qual que é o verdadeiro, se tem falso, se tem verdadeiro. E essa é uma estratégia do diabo, porque ele sabe que existe o verdadeiro Cristo, mas criando um paralelo infinito de falsos, muita gente desistiria de conhecer ou prosseguir na revelação do verdadeiro. Muita gente acharia que é tudo igual. Por isso, este Cristo criado, e esse Cristo propagado, que é conduzido pelos homens, ele é até mais interessante na propaganda do que o verdadeiro, porque ele não confronta ninguém, ele é adaptável, ele é bonzinho, ele faz o que você quer. Há uma inversão de valores. Você é o Senhor, e ele te serve. E você faz o que ele manda, e ele faz o que você quer. E esse Cristo falso, inventado, inexistente, é lógico, imaginário, ele se apresenta melhor do que o verdadeiro, que não parece ser muito bom. O da Bíblia, o sem parecer, sem formosura, o que negou-se a si mesmo, que veio para fazer a vontade do Pai, que ensina as pessoas a negar a si mesmo, confrontar seu próprio ego, que fala do inferno abertamente. E ele não parece muito bom num primeiro momento, mas ele é o Cristo verdadeiro. Então fica claro que quando se fala o Cristo, ou Jesus, não é correto a pessoa pensar que tem só um. Da mesma forma que não tem só uma Maria. Quando alguém fala Maria, ninguém pensa na Maria, mãe de Jesus. Tem muitos. Qual Maria está falando? De qual Jesus está falando? Que Jesus que nós estamos adorando? De quem? Quem é? Veja que Jesus garantiu, falou: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, nunca elas seguirão um estranho. Testemunho de Jesus a respeito da sua igreja. Falou: as minhas ovelhas de modo nenhum seguirá o estranho. Elas conhecem a minha voz. Elas não vão seguir o estranho. Mas ele diz que tem muitos que seguirão os estranhos. Então, nesse curto espaço de tempo que nós temos, eu queria voltar neste versículo 13 que diz: esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, que é a revelação de Jesus Cristo. O versículo 13 diz: por isso o quê? Por causa desta graça que Deus, graça de Deus, que planejou a vinda de Jesus, com tudo que ela nos proporciona, com tudo que ela nos dará. Para você entender esta graça, para você perceber e aceitar e não ser enganado, você, lá diz, por isso, por causa desta graça, para você entender, você precisa de ter o seu entendimento cingido. Você precisa de sobriedade. E depois você precisa de fé e esperança para esperar.
Entendimento cingido está dizendo assim, você vai precisar da tua força total, sua capacidade total de concentração, de memória, de inteligência. Como se você estivesse se preparando para receber a maior e mais poderosa informação, que vai te trazer os maiores benefícios, assunto seríssimo, você não pode ser relapso. Quando você se prepara para um vestibular que te interessa muito, você se recolhe, dorme, se alimenta e procura a sua melhor performance mental para ter o melhor desempenho. E o texto diz assim, olha, para você esperar inteiramente na graça, você vai precisar de cingir a tua mente, da sua concentração, do seu interesse máximo, da sua capacidade intelectual, máximo. Depois vem a fé. A fé você não consegue gerar de você mesmo, esse interesse sim. A fé é um empréstimo de Deus. Mas primeiro vem a tua parte, porque a fé não vem de nós. Então você vai ter que preparar a tua mente, depois você vai ter que ser sóbrio. Fala de lucidez, calma, razão, para você entender, para você perceber essa gradativa revelação de Deus que Ele está trazendo de Jesus Cristo ao seu povo e continuará trazendo por toda a eternidade. É uma revelação gradativa. Porque tem muita gente que fala Jesus, ele fala, Jesus. O que Jesus está falando? Você o conhece? Você já ouviu? Já experimentou? Sabe o que ele pode? Conhece o seu poder? Sua origem? Onde ele mora? Ou você o trata mais ou menos como uma crendice? Como uma informação religiosa herdada? É esse o teu Cristo? Pode estar enganado a respeito de Cristo. Não é esse o Cristo de Deus. Deus não usaria o seu amor, a sua graça, a sua sabedoria, a sua onisciência, onipotência, onipresença, para criar alguma coisa parecida com aquilo que os homens criam. Você vai ofender a Deus com a sua fé. Sua fé vai ser necro, feia, horrível, desprezível. Você achou que Deus preparou alguma coisa, mais ou menos como as coisas que os homens preparam para os homens mesmos crerem. Que o Cristo de Deus é isso? Não, não é isso. A revelação está dizendo que o que nós sabemos de Cristo, aí no mesmo texto pertinho daí, diz assim, ó, capítulo 1, versículo 8, diz assim, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora mais crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória. Está falando assim, olha, quem já teve alguma experiência da conversão, não tendo visto Cristo, porque ninguém o viu ainda, Cristo glorificado não, mas pela experiência da fé que Ele deu, antecipou, para aqueles que se mostraram interessados nesta revelação, os de entendimento cingidos, os sóbrios, os que não querem uma coisa qualquer, os que estão à procura de Deus. Ele falou assim, esses, não tendo visto Ele ainda, já o amam com indizível alegria e exultam a Deus por Ele existir. Você pode imaginar quando Ele for visto? Quando nós conhecermos a sua glória que o cerca, o seu poder, a sua herança, o que existe em volta dele. Nada disso nós sabemos ainda. Essa revelação chegará um dia. O próprio Jesus disse para os discípulos, um dia nada me perguntareis, vocês vão saber tudo. Mas ainda, ela está vindo. Hoje nós sabemos muito pouco. Mas o pouco que sabemos através da fé que Ele dá, quando se trata do Cristo verdadeiro, isso já produz uma revolução gigantesca dentro da vida da pessoa. Mesmo não o vendo. Como que isso acontece? É o Cristo verdadeiro, é o Cristo de Deus. É diferente de qualquer fábula criada ou inventada. Deus não planejaria um Cristo que é o seu próprio Filho encarnado, num plano em que Ele mesmo paga para a sua justiça e santidade um preço altíssimo, só para nos ver assentado praticando uma religião. Isso aí os homens podem produzir, sem sacrifício nenhum. Um clube, uma agremiação qualquer pode fazer isso. Com
trocas de interesses e incentivos, com vida comunitária, com ajuda em grupo, ou coisa parecida, com filosofias e outras coisas. Não pense que foi isso que Deus, na sua graça, na sua glória, no seu poder, para manifestar a sua herança, criou para os homens. Então, lá diz, sem ver agora, vocês já amam com alegria indizível. E ele está sendo revelado ainda. Pensa que você já o conhece, não. Todo mundo sabe do livro do Apocalipse. Tem gente que pensa que Apocalipse é o fim. Apocalipse é o livro que fala do fim, mas Apocalipse no grego quer dizer revelação. Revelação do quê? Lá no Apocalipse capítulo 1, versículo 1, está escrito assim, olha, revelação de Jesus Cristo. Você vai ver que o Cristo do capítulo 1 do Apocalipse já não tem mais nada a ver com o Cristo da cruz. Lá ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mesmo João que viu o Cristo na cruz, quando vê ele agora e conta dele para nós que ele viu no céu, ele falou, da sua presença fugiu o céu e a terra. Seus olhos são como chama de fogo. O seu rosto fugiu o céu e a terra. Ele viu ali o Cristo glorificado. E livro de Apocalipse quer dizer, olha, Deus está revelando Jesus Cristo. Para quem que ele revelou? Para o anjo, que revelou para João, que falou, escreve num livro, notifica os homens da terra. Está notificado. O que está escrito nessa notificação? Que Jesus Cristo já foi revelado. Notifica eles. Atesta. João falou, do que vimos, testemunhamos. Estou atestando. Isso não tem crendice, não tem folclore, não é mito. Nós vimos. João falou, eu vi ele morto na cruz. Eu vi ele vivo depois do túmulo. Ninguém me contou. Então Deus diz, fala para o anjo, fala para João, escreve num livro, revela, notifica. Além de revelar e notificar, atesta e adverte. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Avisa eles aí, fica todo mundo advertido. Então o Apocalipse é uma revelação, ele está revelando esse Cristo, que a Bíblia diz, olha, cinja o teu entendimento, seja sóbrio, e espere inteiramente na graça que vos está sendo trazida. Deus está trazendo, Deus está fazendo, as coisas estão acontecendo, relógio de Deus está andando, plano de Deus está funcionando, nada foge do seu conhecimento. Embora o mundo se distancie de Jesus, Deus está revelando Jesus para os seus a cada dia. Por isso, para entender essa revelação, vocês vão precisar de todo o vosso interesse, toda a sua capacidade de interesse para isso. Romanos 16 e 25, Paulo diz assim, o Evangelho de Jesus Cristo é a revelação do mistério, guardado em silêncio desde os tempos eternos. Antes do cronos, antes do relógio, antes do sol, antes da tarde, da manhã, lá na eternidade passada, quando Deus planeja a criação e vê ela destruída, na sua infinita graça, ele planeja Jesus para nós. Mas isso foi um mistério. Ninguém sabia disso. Vários lugares, se você não sabia disso, pode ter certeza que eu estou falando não é nada meu, é da palavra de Deus. Vários lugares diz que Deus não falou nada para ninguém de Jesus. Por isso Moisés o citou sem saber. Por isso Abraão o citou sem saber. Por isso Daniel o citou sem saber. E Pedro, nesse mesmo texto que eu acabei de ler no contexto, diz assim, olha, os profetas do Antigo Testamento perceberam que eles estavam profetizando para um povo sobre uma graça que não era para eles. E eles manifestaram interesse. Pedro disse, a graça a vós destinada despertou o interesse de gente que andou com Deus no Antigo Testamento. Chamou a atenção dos anjos. Pedro diz, esta graça a vós destinada despertou o interesse dos anjos no céu. Mais ou menos assim, quem é esse povo? Tão grande amor, tão grande graça está sendo providenciada desde tempos eternos e que Deus manteve isso em sigilo, não falou para os seus profetas, nem para os seus patriarcas, nem para os seus servos.
Nem o diabo sabia que Jesus ia nos amar o tanto que nos amou, que pagaria o alto preço que pagou. E Paulo diz, revelado agora nos últimos dias, por amor de vós. Mas isso foi um mistério desde os tempos eternos, desde a eternidade. Esta graça a vocês destinada chamou a atenção dos profetas, chamou a atenção dos anjos. Os anjos se interessaram. Mas disse Pedro, não foi dada a eles a graça de pregar o evangelho. Chamou a atenção dos profetas, mas a graça de ser igreja, noiva do Cordeiro, não era para eles. Era para aqueles a quem Deus revelaria o Cristo. Não é o meu Cristo, é o Cristo de Deus, ele é de Deus. E agora quando nós estamos em Cristo, ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. É nosso, daqueles que conhecem essa revelação. Você conseguiria discernir esse Cristo de um outro Cristo qualquer? O Cristo que as igrejas conduzem é o Cristo das barganhas, das correntes, da ladainha da religião. Vida difícil, né? Não sei porque Deus não faz, não sei porque Deus não fez, não sei onde é que estava Deus, por que as coisas acontecem, aconteceu isso comigo. Aquilo que tem em todas as religiões, em todas as crendices, folclores, mitos. O Cristo que os homens conduzem é isso daí, que propaga muito, faz nada. Não funciona. Há uma grande frustração, há um exército de frustrados, de mutilados, porque creem nesse Cristo conduzido pelos homens, inventado, criado, vendido, manipulado, propagado. E eles se decepcionam com Deus porque falam, esse é o Cristo de Deus. Poxa, foi isso que Deus preparou para nós, o Filho dele, é isso que ele é? Não, queridos, não é esse Cristo do Apocalipse. Não é esse Cristo que venceu a morte. A graça que está sendo trazida, que ele está falando, olha, esperai inteiramente na graça. Essa graça é insondável. Ninguém pode dizer o quanto e aonde ela chega ainda hoje. Mas já tem algumas coisas reveladas. Que por enquanto a gente só pode tomar posse pela fé. Que ele mesmo empresta para aqueles que querem conhecer Cristo. Fala, isso não vem de vós, é dom de Deus, é fé. Ninguém consegue gerar de si mesmo. A fé que cada um consegue gerar de si mesmo, é esta fé aí que crê em qualquer coisa. E que não muda a vida de ninguém. Em que todo mundo diz que tem uma grande fé, mas que não resolve nada. Que não preenche, que não satisfaz. E que as religiões sempre dizem que quando você mudar daqui para lá, de lá para cá, tua fé vai melhorar. É um Cristo moldável, manipulado, inventado. Jesus disse, viria muitos. Quando fala de anticristo, não está dizendo apenas de quem é contra Cristo, mas daqueles que se parecem ou querem tomar a glória devida a Cristo. Que querem se passar por. O anticristo, o verdadeiro anticristo profetizado que virá na grande tribulação, ele não vai vir contra Cristo, ele vai dizendo que vai vir dizendo que é o Cristo, parecendo ser Cristo, fazendo milagre como Cristo. E será o diabo. Mas você vai conhecê-lo no capítulo 6 de Apocalipse, que ele vem num cavalo branco, apesar de uma comitiva macabra, ele vem com pompa e vem para reinar e os homens da terra vão aclamá-lo como seu Cristo. Mas não é o Cristo de Deus, é o Cristo, esse que eu estou falando do Apocalipse 6, é o Cristo das trevas, querendo receber a glória que somente Cristo tem direito. Não é nem o das religiões. E às vezes nós ficamos felizes com o Cristo das religiões, porque o Cristo do cristianismo, das igrejas cristãs, ele é muito mais bonito do que o Cristo das igrejas pagãs. Então a gente pensa que o Cristo falso é o do hinduísmo, é o do espiritismo, da pagelança, do linha branca e linha escura. A igreja criou um Cristo mais bonito, e o Cristo do paganismo é feio, e o Cristo do cristianismo dos homens é mais bonito, e deve ser ele o verdadeiro. Não, queridos. O texto está falando para nós esperarmos num Cristo, que é o Cristo de Deus, que é Deus, que ele existe por si mesmo,
que Ele é o Criador, e que Ele se fez o Cristo de Deus por causa da graça de Deus, do amor de Deus para com o homem, porque Deus viu o homem na perdição antes de criá-lo. Para não criá-lo para a morte, Ele planeja sustentá-lo até o Cristo vir para redimi-lo. Por isso Ele cria tudo em Cristo, porque onde não tem Cristo nada existirá. Cristo é a sustentação de toda a vida criada. Onde matar Cristo, ali não haverá vida, só morte. Onde Cristo morreu, não tem vida. Tudo é sustentado nele. E quando a Bíblia diz para você esperar inteiramente nesta graça, que graça? Graça de Deus, neste amor. Você não está vendo um clamor do mundo dizendo que Deus não ama o mundo, que graça de Deus, porque você está olhando do ponto de vista das religiões, olha do ponto de vista da Bíblia, olha como Deus amou o mundo e planeja a vinda de Cristo por sua infinita graça. Ele não devia isso para ninguém. Graça, favor imerecido, poder que capacita, fundamentado simplesmente no seu amor, na sua capacidade de ser grande e grande em tudo que faz. Então, quando Deus ama, Ele ama de uma forma insondável. E no seu infinito amor, Ele nos amou e destinou esta graça e falou assim: olha, eu estou levando elas até vocês, ao longo dos séculos, por toda a eternidade. A graça que está sendo trazida aos poucos, começando com toda a revelação que existe na Bíblia desde Gênesis, indo até o Apocalipse. Deus disse: escreve um livro. Por isso esse livro é incomum, por isso ele é vivo, por isso não tem nenhum livro que se compare a ele, porque ele é um livro que Deus mandou escrever para avisar, para nós esperarmos. E por que nós temos que esperar? Porque ela está sendo trazida. Nós ficaríamos aqui um grande tempo dizendo tudo que ela está trazendo. Olha o que essa graça está trazendo. Mateus 19, 29, a vida eterna. Romanos 8, 23, a redenção do corpo. O homem foi amaldiçoado no corpo e junto com ele a criação. Esta graça está trazendo de volta a redenção do corpo. Nós não vamos morrer, desincorporar e virar espíritos. Não. Nós seremos redimidos no corpo. A redenção da criação. Toda a criação voltará a ser a criação que Deus criou. Quem é o diabo para frustrar os planos de Deus? Quem é o diabo para querer matar o homem que Deus o criou na sua graça e o cobriu com o seu amor? E tem planos a respeito dele. Essa graça está trazendo de volta a redenção. Essa graça está trazendo em Apocalipse 12, 10 a derrota final de Satanás. Está profetizado a vida sem o diabo. Está profetizado a vida sem maldição, o fim da maldição da rebelião do pecado. Apocalipse 22, 3. Tudo isso está vindo. Está profetizado a vida sem lágrimas, a vida sem dor, a vida sem morte, a vida sem pranto. A graça está trazendo. Está profetizado uma integração entre céu e terra, anjos e homens, como se fosse uma única igreja. Mas isso nunca existiu, mas está vindo. Todos em um só cor, em uma só voz, em um só coração, alcançados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, adorando por todo sempre. É o reino dos céus na terra. A graça está trazendo. A graça está trazendo o fim da maldição, a união do céu e da terra, o fim do pecado, a vida como se não houvesse pecado. Sem maldição, sem pranto, sem dor, sem lamentos. Onde está isso? Na revelação de Jesus Cristo. Está tudo em Jesus. Desde o início. Antes da fundação do mundo. Guardado, um segredo. Nos tempos eternos. E revelado a nós, agora nos últimos dias. Por quê? Porque chegou o tempo do povo a quem essa graça está destinada. Esse é o Cristo da Bíblia. Esse é o Cristo de Deus. Esse é um plano, essa é uma proposta, este é um amor, este é uma graça de um Deus que sustenta o universo. Esse Jesus é diferente de um Jesus da mitologia, do comércio, do lucro, dos interesses, das barganhas.
Então ele diz, vocês que vão celebrar a aliança, espere. Falamos isso aqui na sexta-feira de oração. Não inventa moda. Não pratique um cristianismo suicida. Não fuja da revelação. O homem se perdeu de Deus e ele não sabe nada mais de Deus a não ser aquilo que Deus disser para ele. Então não confie no seu autodirecionamento. Não confie no autodirecionamento dos homens. São cegos guiando cegos. Deus deixou claro que para salvar o homem, ele precisa se revelar ao homem. O homem está perdido, ele não sabe onde ele está. Ele não sabe onde Deus está. Ele adora o falso pensando que é o verdadeiro. Viram na cruz, solta Barrabás e Jesus, crucificam. É isso que o homem é o tempo todo. Um enganado, um perdido. Na sua mente, nas informações de fora. Então quando o assunto é revelação de Deus, que há em Cristo Jesus, ele falou, cinja o teu entendimento. Dê o teu melhor. Porque aí tem o melhor de Deus para você. Dê o teu melhor. Da sua mente, da sua capacidade, da sua percepção. E não adianta falar para Deus assim, eu não posso. Deus sabe que você pode e que você não pode. Eu não consigo. Deus sabe que você consegue e não consegue. Teu Criador te conhece melhor do que você. E Ele não vai pelo que você fala, por suas desculpas. Ele sabe quem você é, o que você pode e o que você não pode. Se você não pode mesmo, Ele sabe. Se você pode ou não pode, Ele sabe também. Mas o homem tem dentro dele a capacidade colocada pelo próprio Criador de perceber Deus. Porque Ele falou, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ele está dizendo que se o homem quiser, se ele colocar entendimento cingido, sobriedade e interesse por Deus, ele olha para o céu e diz, Deus existe. Que somente um louco diz não a Deus. A palavra diz, o nécio, doido no seu coração, diz não a Deus. Ele está negando tudo que dentro dele grita diferente. Por algum motivo. Para defender uma causa ou qualquer coisa parecida. Ele comete essa loucura. E muita gente tem praticado esse cristianismo suicida para deixar o Cristo de Deus, para correr atrás de um Cristo inventado pelos homens, porque ele parece mais bonzinho, ele atende mais os caprichos, ele faz o que qualquer um quer, o importante é você frequentar e... Esse é o Cristo dos homens. Ele realmente parece mais interessante, mas ele não existe, ele não salva ninguém, e você vai perder essas coisas que a graça de Deus está trazendo na revelação de Jesus Cristo, que tudo isso já é daqueles a quem essa graça foi destinada. Você não precisa pedir para Deus tudo isso que eu acabei de falar. Derrotar o diabo, interligar o céu e terra, acabar com a morte, com a dor, restaurar teu corpo num corpo de luz. Tudo isso já está no pacote em Jesus Cristo. Ele está trazendo isso àqueles a quem esta graça foi destinada. Não precisa pedir. Isso já é uma graça destinada. Aí olhe um pouquinho para isso, lê sobre isso e vê se você consegue dizer que Deus não se importa com você. Vê se você consegue dizer que Deus não se preocupou com você. Que Deus não cuida de você. Que Deus não pensa em você. Que Deus não está olhando para o seu futuro. Que Deus não está vendo a tua miséria. Olha para esta graça e vê se você não vai cair de joelhos em gratidão e dizendo, Deus, obrigado para sempre, eternamente. Obrigado por Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Mas o mundo, como desconhece esta graça, não está esperando nesta graça, o mundo cresce em revolta, zombaria, piadas e gozações com o Cristo de Deus. E sai criando novos cristos, a cada dia tem um diferente, para atender o capricho de cada um. O contexto, que eu não posso entrar em todo ele, mas eu quero só citar o ponto inicial de cada versículo, diz assim, olha, então, versículo 14, não vos amoldeis a este mundo. Teve gente de Deus que se moldou à Babilônia, ficou em Babilônia, deixou de ser povo de Deus. Teve gente de Deus que se moldou ao egípcio, se tornou egípcio e deixou de ser povo de Deus. Tem gente que essa graça estava destinada, mas se amoldou ao mundo, deixou de ser reino dos céus, passou a ser mundo. Então, se você não quiser perder isso,
Versículo 14 diz assim, olha, não vos amoldeis, não se adapte à Babilônia, ao Egito, ao mundo, porque você sabe que tem o filho da obediência e o filho da desobediência. O filho da obediência é Jesus e o filho da desobediência é Adão. E se você for sincero com você, se eu for sincero comigo, eu vou saber se eu me pareço mais com Jesus ou mais com Adão. Se eu estou mais parecido com quem obedece ou com quem desobedece. Se eu estiver mais parecido com Adão, eu estou sendo moldado pelos rebeldes da rebelião de Adão. Se eu estiver mais parecido com Cristo, eu estou sendo moldado pelo Filho da obediência, que é Jesus, e por aqueles que seguiram Jesus, que são moldados pela obediência ao Evangelho. Não precisa ninguém me dar essa informação, nem ninguém te dar essa informação. Você deve saber se você é mais Adão ou mais cristão. Cada um sabe de si. O versículo 17 diz assim, olha, porque se nós invocamos um Deus que julga sem acepção de pessoas, então fica fácil da gente entender. O Deus que nós amamos e servimos, que está trazendo essa revelação, ele não faz acepção de pessoas. Então não pense que ele vai tratar um filho da obediência igual um filho da desobediência, porque isso é mentira. Por isso, como vocês sabem que Deus não faz acepção, ou seja, Deus não elege ninguém pela cor dos olhos e nem pelos golpes que eles dão, para Deus todo mundo é perdido pecador. E a graça de Deus é oferecida a todos. Agora, aquele que durante a sua peregrinação portou-se com temor e fidelidade, ele não vai ser tratado igual ao outro que portou-se sem temor e sem fidelidade. Falou, vocês sabem disso. De outra forma, seria injusto. De outra forma, diríamos, não, vamos crer igual a crendice popular, que no fim Deus põe todo mundo no mesmo pacote. E por que Jesus veio? Não sei. Sempre que ele veio, porque no fim Deus é bom e salvou todo mundo, afinal todo mundo é muito bom. Por que ele morreu então? Acho que em vão. Isso não é verdade. Ele falou, não faz acepção de pessoas, é verdade também. Para Deus, não tem ninguém que essa graça não pode alcançar. Qualquer pessoa, mais indigno, mais miserável, essa graça pode alcançar. E não tem ninguém tão alto que se rejeitar essa graça, que esse juízo não pode alcançá-lo. Então, o mais indigno e o mais digno dos homens são para Deus igualmente perdidos. Porém, igualmente amados, em igualdade de oportunidades. Ele falou, e cada um será tratado segundo a sua correspondência, segundo a sua obra, em relação à revelação que ele recebeu de Jesus Cristo. Versículo 18 diz, vocês devem saber o preço do resgate da vossa vã maneira de viver. Muita gente pensa que o preço do resgate foi o preço do resgate que Jesus pagou para o diabo. Presta atenção no versículo 18 em casa, fica aí como tarefa, que diz assim, olha, você deve saber o preço do resgate que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver. Sabe o que é vã maneira de viver? Viver em vão. Então Deus olhou para o homem rebelado contra Deus, com uma sentença maldita de morte, morte eterna. Coitado, ele já nasce para morrer. Vai viver em vão. Não sei por que faz festa. Não sei por que canta parabéns. Se é um pobre coitado que nasceu para morrer. Está vivendo em vão. No fim, ele viveu menos de um século numa vida que não é lá grande coisa, onde tem praga, peste, morte, dor, sofrer, perdas, e depois a eternidade inteira na morte. Aí muita gente fala assim, a vida é uma droga, é muito mais do que isso. É em vão, está revelado na palavra. Aí o Senhor da vida, quando criou a vida, não criou para o homem viver em vão. E para que ele não nasça e viva em vão, à toa, vivendo para morrer eternamente, ele planejou o resgate. Nós precisamos resgatá-lo de uma vida em vão. Qual o custo? Sangue inocente. Quem tem? Deus olhou do céu à terra e ninguém tem. Anjo não tem sangue inocente. Nenhum querubim, nenhum serafim, nenhum arcanjo, nenhum anjo. Olhou do primeiro homem
ao último homem que nasceu e não viu um justo sequer. Só Adão tinha sangue inocente. A justiça de Deus requer que um homem trouxe a maldição de morte, um homem de sangue inocente trouxe a maldição de morte, e agora um homem de sangue inocente teria que quebrar a maldição e trazer a vida. E não tem homem inocente. Aí o Deus Filho diz: eu vou ser o homem inocente. Vou ter sangue inocente. Não tinha sangue inocente no universo. Não tinha sangue inocente no céu. Para ter sangue, tem que ser humano. Sangue é de ser humano. Por isso Jesus teve que ser humano. Vai pensar no preço do vosso resgate para você entender o que é que Deus estava te resgatando da sua vã maneira de viver que vocês herdaram dos vossos pais. É isso daí que ele estava fazendo. E para nós é uma graça insondável, mas para Deus teve um preço altíssimo. Esse plano, essa cruz já estava cravada no tempo, antes do tempo. Jesus já sabia que ele seria o homem do sangue inocente que venceria na cruz antes de criar Adão. Porque Deus é onisciente, ele sabe tudo antes de existir. Um dia, quando nós estivermos no corpo glorificado, nós vamos entender melhor isso. Hoje nós entendemos pela fé. Que Deus nos empresta para que possamos crer nele. Então diz, para que isso foi conhecido antes da fundação do mundo. Nós ficamos sabendo agora. Mas os anjos de Deus, as criaturas celestiais, lá na eternidade passada, já sabiam disso. Desse evangelho. Vocês estão sabendo agora, mas Deus já tinha planejado isso. Por sua graça e por seu amor. Então, tendo purificados o vosso coração pela obediência à verdade. Diz que para que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então foi revelado para nós agora no fim, para que você não espere, não inventa moda, não siga quem inventa moda. Cuidado com as pessoas que querem causar, com as religiões que querem causar, com as novidades, com aquilo que está sendo oferecido. Só existe um Cristo que morreu na cruz do Calvário. Ele não tem dois evangelhos. Ele não tem confusão. Ele é o Cristo de Deus. Tem muita coisa enganosa para atender a demanda. O homem está perdido, ele não sabe onde Deus está. E quando Deus diz está ali, ele corre para lá. Quando diz está ali, quem dá mais? Quem oferece mais? Quem faz mais? Quem propaga mais? Quem oferece mais? Correndo tudo de um lado para outro, perdido. E a palavra diz, olha, nos últimos dias, para que a vossa fé esteja em Deus, em Jesus Cristo, que a vossa esperança esteja firme nele, Deus vai estar trazendo para vocês este conhecimento da revelação de tudo que Jesus Cristo já fez, já está feito e ainda fará. Então um dia, nós não conhecemos ainda, esse Cristo que nós vamos celebrar aliança com ele, nós nem o vimos. Não sei como será quando nós o vermos. Não tenho a menor ideia do tamanho das suas moradas. Eu não consigo formar na minha mente qual é o fulgor da sua glória. O tamanho de um anjo. O estrondo de suas asas. O poder da sua velocidade. A glória que o cerca. Não sabemos. Essa revelação está sendo trazida. Isso foi revelado a vós nos últimos dias, por amor de vós, para que a vossa fé fique apoiada em Deus. Deus está fazendo, Ele está trazendo. Não precisa fazer nada. Só presta atenção, concentração, fidelidade no Cristo que está sendo trazido da parte de Deus, para que a sua fé fique nele. E Ele que está trazendo tudo isso para nós, a quem Pedro diz, a graça a vós destinada. Ele falou, nós somos purificados pela obediência da verdade, versículo 22, 23, regenerados de semente incorruptível. Essa fé que nós temos nele agora gera uma nova pessoa, e essa nova pessoa está sendo gerada através da fé, que é uma semente incorruptível, e você fará parte da nova humanidade a partir de Jesus Cristo. Tudo isso está sendo palavra de Deus, que está sendo trazido para o povo de Deus. E o versículo 24 diz assim, olha, ninguém se engane, toda a carne é erva, e a glória da carne
é como a flor da erva. Facinho de entender, né? A carne é tão fraca como uma planta. E a glória que a gente consegue é como a flor da planta. Quando a planta morre, então a carne é uma planta e toda a ostentação que ela tem é a flor. Morreu a planta, acabou a flor. Mas aquele que está firmado na palavra de Deus, esse permanece para sempre, eternamente. Amém. Amém, queridos? Este é o Cristo de Deus. Este é o Cristo da Bíblia. Este é o Cristo que nós viemos adorar. É com Ele que nós queremos renovar a nossa aliança. Amém? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.